Se olharmos friamente para o ranking e para os pontos acumulados este ano, não parece haver grande motivo de alarme, mas a questão é que Portugal, dos primeiros 8, 9 classificados do ranking, é o país com menos capacidade para fazer pontos, tendo em conta o número de equipas e também o número máximo de equipas pelos quais é dividido. Por isso, do ponto de vista teórico, parece para já uma campanha regular, mas do ponto de vista prático e sobretudo de potencial para o futuro, não parece que as coisas estejam a correr bem a Portugal nesta altura. A menos que haja uma grande hecatombe, Portugal nem vai subir nem vai descer. Portugal vai acabar o ano no sétimo, vai acabar a época neste caso, no 7º lugar do ranking. Olhando para cima, seria preciso recuperar mais de 5 pontos à França, e isso é muito improvável, não apenas pelo poderio das equipas francesas, mas porque Portugal tem 4 em prova e a França tem 6, por isso muito mais probabilidade de pontuar. E olhando para baixo, a Bélgica está a 10 pontos, fez uma aproximação no ano passado, provavelmente este ano vai aproximar-se ainda mais, mas mesmo assim não vai ser uma aproximação suficiente para colocar em causa a posição 7 de Portugal no ranking. Depois desta mudança de pontuação, que teve a ver com a entrada da Conference League e que reformulou aqui todo o quadro de pontuação, Portugal passou a estar prejudicado porque tem mais equipas. Isto vai inverter quando Portugal perder equipas na UEFA, mas para já Portugal acaba por estar algo prejudicado, acima de tudo porque não consegue meter equipas na Conference League. Essa tem sido a grande diferença, sobretudo para os Países Baixos, em que os Países Baixos têm conseguido levar equipas longe na Conference League, uma prova teoricamente mais acessível, mas que em termos de pontuação não tem uma grande diferença em relação às outras competições, e por isso esse tem sido o grande handicap de Portugal, porque as campanhas na Champions têm sido boas, na Liga Europa não tem havido muitas equipas, mas normalmente têm passado os grupos. A grande questão é mesmo na Conference League, onde Portugal não consegue fazer pontos e aí perde todo o equilíbrio que tem em relação aos outros países. A UEFA, quando fez esta alteração toda de sistema de pontuação, foi um sistema de pontuação que caiu na pior altura para Portugal, porque Portugal tinha 6 equipas em prova, quem estava atrás, no caso dos Países Baixos, tinha 5 e beneficiou de um aproximar muito grande. Para termos ideia, uma equipa que ganha a Liga dos Campeões consegue 38 pontos para o ranking, uma equipa, e estou a falar com tudo vitórias, com as vitórias todas, em todas as fases, consegue 38 pontos, na Liga Europa consegue 34 e na Conference League consegue 30. Portanto, há uma grande aproximação entre estas 3 competições. Isso vai ser diluído no próximo ano com o facto da Liga dos Campeões passar a ter mais jogos e por isso vai poder ter uma pontuação maior. Ainda assim, continua a haver um equilíbrio, isto vai esbater as diferenças entre as Big Five e as outras, e por isso Portugal acredito que vai colher os louros mais à frente quando as equipas mais fortes tiverem que jogar nas competições mais fracas. Mas para já, o facto de Portugal ter as equipas mais fortes na Liga dos Campeões faz com que chegue a uma altura em que elas acabam por ser eliminadas mais rapidamente do que os adversários quando é na Conference League. A única diferença tem a ver com a bonificação, e por isso é que Portugal nesta altura, neste ano apenas, tem mais pontos, por exemplo, do que a França, porque Portugal meteu 3 equipas na fase de grupos da Liga dos Campeões e a França só meteu 2. E há uma bonificação para a entrada na fase de grupos que só acontece para quem está na Champions. Por isso, Portugal, nesta altura, teve bonificação para Benfica, Porto e Braga, e a França teve apenas para Paris Saint-Germain e Lens, enquanto que as entradas nas fases de grupos da Liga Europa não contemplam uma bonificação. Essa é a grande diferença para já. É uma hipótese muito remota, mas pode acontecer de 2 maneiras. Para o ano, a Champions vai passar de 32 para 36 equipas e 2 dos lugares adicionais que vão ser atribuídos serão para os países
que este ano conseguirem uma melhor classificação no ranking. O ano passado aconteceu com a Itália e a Espanha, há 2 anos aconteceu com a Inglaterra e com os Países Baixos, e por isso há aqui uma hipótese, mas neste caso, para a próxima época, é praticamente impossível. Teria que as coisas correrem muito bem às equipas que ainda estão, e isso é altamente improvável de acontecer. Vamos imaginar todas elas chegarem às meias finais, por exemplo. A outra hipótese, que é um bocadinho mais possível, é que uma das equipas ganhe uma competição europeia. Neste caso, imaginando que a Champions é praticamente impossível, se alguma equipa cair para a Liga Europa, mesmo o próprio Sporting, na Liga Europa, ou se cair para a Conference League, poderá acontecer, sendo que só conta a Liga dos Campeões e a Liga Europa. O vencedor dessa competição, se não estiver apurado via campeonato para a Champions, passa a estar. Vamos dar um cenário hipotético: se o Benfica ficar em terceiro lugar na fase de grupos, cair para a Liga Europa, vencer a Liga Europa e ficar no terceiro lugar no campeonato, cria-se uma vaga adicional e Portugal poderá para o ano ter 3 equipas na Liga dos Campeões.